Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um TPM, Terça para Mulheres. Boa noite, boa noite. Doutora Camila já entrou. Vamos puxá-la aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, mulheres. Boa noite, homens. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Gente, dá aí um feedback para mim. Vocês estão ouvindo as duas e vendo as duas perfeitamente? Se sim... Vou dar um oi aqui para ver se estão me ouvindo, se está tudo certo. Isso. Boa noite, boa noite, boa noite. Galera entrando em peso. Vão dando um joinha aí pra gente se estão vendo as duas e ouvindo as duas perfeitamente. Ok. Já estão arrasando nos joinhas. Estamos todo mundo aqui nessa noite de terça-feira no TPM, nossa Terça para Mulheres. E hoje eu vou apresentar uma doutora ginecologista que eu estava namorando há tempo para trazer aqui para vocês, né? Desde o ano passado, né, doutora? Desde o ano passado, e foi um achado, né? Eu vi um vídeo que você colocou, achei o máximo. E rolou uma química, né? E quando eu vi que você tinha esse Terça para Mulheres, eu achei fantástico, porque TPM foi sensacional. Exatamente. E embora seja Terça para Mulheres, os homens são muito presentes e muito participativos, né? Então vai ser bacana. Tem live que até os homens participam mais ativamente do que as mulheres, né? Mas é um sucesso. Interagem bastante, então. Interage. Metade dos meus seguidores, 59% são homens, 49% são homens e 51% mulheres. Então a porcentagem é muito bem equilibrada. Desculpa, 80% dos meus são mulheres. Pois é. Mulherada, seguidora da doutora, sejam todas muito bem-vindas. Aqui o pessoal tá entrando. Vão puxando a cadeira que a sala é de vocês. Enquanto isso, eu vou primeiramente me apresentar, principalmente porque eu já vi aí, ó, os coraçõezinhos para a doutora Camila, ou seja, são todas seguidoras assíduas e pacientes da doutora Camila. Então, eu sou a pessoa que vos fala. Boa noite, gente, vão entrando. Eu sou Adriana Galvão, eu sou psicóloga de graduação, sou sexóloga, sou perita criminal também, tá bom? E vocês estão no Terça para Mulheres. E agora, para os meus seguidores, essa aqui embaixo, ó, linda, loira, é a doutora Camila Prestes. Tá o loiro preso aí, mas tá dando para ver que é linda. Tá disfarçando aqui. A doutora Camila é ginecologista. Eu vou até ler a colinha aqui, ó, porque é extenso a coisa aqui. Ela está em Curitiba com uma clínica babadeira, tá? Mulheres do meu Instagram. Daqui a algumas semanas, só dando um spoiler, tá? Que nós vamos ter o TPM dentro da clínica da doutora Camila. Então, é um spoiler do que tá vindo aí pela frente, tá bom? Lá em Curitiba. Então, quem é de Curitiba ou quem está viajando para Curitiba, fique esperto nessa live para vocês entenderem quem é Camila, quem é a doutora Camila Prestes, tá bom? E obrigação dar um pulinho lá no consultório da doutora. Vamos lá. A doutora está em Curitiba há 14 anos. É ginecologista, obstetra. Fez especialização em endoscopia ginecológica, cirurgiã ginecológica. Eu tenho que ler aqui porque é tenso aqui, tá? É pós-graduada em fisiologia hormonal. E hoje, atualmente, ela se dedica às terapias hormonais e estética genital feminino. Meninas, prestem bem atenção nessa parte, estética genital feminino. Ok? Nós vamos saber direitinho tudo isso que está acontecendo. Hoje o tema é queda da libido e eu trouxe a doutora Camila para justamente falar, porque o meu Instagram povoou, doutora,
de perguntas a respeito de, principalmente, foi a campeã, e é que eu quero começar a debater hoje com a senhora, que é... Senhora não, você, né? Que é sobre os anticoncepcionais orais, tá? Eu gostaria muito, eu falei oral, mas nós não temos só o anticoncepcional oral. E eu gostaria muito que antes da gente falar sobre a relação do anticoncepcional com a queda da libido, né, queda do prazer, eu gostaria que a senhora falasse pra gente quais são, senhora não, me corrija toda hora que eu falar senhora, gente. Pode deixar. Quais são os anticoncepcionais e quais os malefícios para a saúde da mulher do uso contínuo de anticoncepcionais? Por favor. Então, na realidade, primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade da gente poder trocar experiências. E na realidade, assim, você como sexóloga é uma expert no assunto. Então, se eu falar alguma coisa, a gente complementa. E o que eu acho que vai ser muito bacana aqui é eu colocar o meu lado como mulher primeiro e depois como profissional. Então, eu comecei a tomar o anticoncepcional aos 18 anos. E eu tomei de uso contínuo até os 32. Aos 32 anos, eu passei por uma série de mudanças físicas, emocionais, porque também foi depois da minha gestação. Mas a grande maioria desses sintomas, eles estavam totalmente relacionados com o uso contínuo de hormônio sintético no meu organismo. E o principal deles era total falta de libido. O que a gente precisa deixar bem claro aqui, Adriana, é que assim, existem inúmeras possibilidades, tanto da alimentação, estilo de vida, um relacionamento que não é bacana, de influenciar na libido da mulher. O que é a libido? Exatamente. É o desejo sexual. Então, se a gente for ver na teoria, de acordo com a psicologia, com a ginecologia, com a psicanálise, sempre vai tender a algum lado, né? Mas aqui eu vou te falar primeiro, então, como mulher. A minha libido estava zerada. E aí eu fui fazer uma série de exames hormonais e todos os meus hormônios sexuais femininos, que a gente pode colocar aqui principalmente estrogênio, a progesterona e a minha testosterona, para vocês terem ideia, a minha testosterona era indetectável. Aí a grande maioria das mulheres falam, mas será que testosterona não é só do homem? Não, testosterona é um hormônio produzido também pelo corpo da mulher, numa menor proporção, mas ele é extremamente essencial para várias funções. Nisso a gente pode colocar aí em torno de 200 funções e a gente acaba relacionando muito testosterona com libido. O que acontece? Quando a mulher está usando um anticoncepcional, o anticoncepcional, para que ele haja no corpo, ele precisa bloquear a nossa função hormonal. A principal intenção do anticoncepcional é bloquear a ovulação. Se a mulher não ovula, ela não engravida. Mas se ela não ovula, ela também não vai produzir estrogênio, progesterona e testosterona. A gente sabe que não é só o ovário que produz testosterona, mas uma das principais fontes é através do ovário. Se você está usando algum método contraceptivo, então isso é o quê? Um hormônio sintético. Esse hormônio, ele vai agir no teu corpo, bloqueando o eixo hipotálamo, hipófise e ovários. Quando acontece esse bloqueio, vai bloquear junto todas as funções desses hormônios. E aí eu parei de usar o anticoncepcional. E, Adriana, minha vida mudou tanto, que aí eu parei para analisar a mulher de forma diferente do que eu tinha aprendido na faculdade e na residência. Porque a grande maioria das patologias ginecológicas são conceituadas para gente de uma forma assim, tem ovário policístico, o tratamento é anticoncepcional. Endometriose é anticoncepcional. Tá com mioma? Bloqueia isso. Tá com TPM? Bloqueia isso. Então, o que acontece? Se a gente entrar nessa de bloquear a nossa função hormonal em virtude de alguma patologia, a gente tem que ter ciência que várias outras funções desses hormônios estarão bloqueados também no nosso corpo.
E a minha vida mudou tanto quando eu parei de tomar o anticoncepcional que eu comecei a vestir uma camisa na ginecologia de que mulher, você deve conhecer o teu corpo, você deve saber o que é uma produção hormonal, você deve saber como que funciona um ciclo hormonal feminino e deixar esses hormônios, que eles são essenciais para o nosso corpo. Adriana, o que eu vejo muito são hoje o quê? Meninas começando a tomar o anticoncepcional com 12, 13 anos e elas chegam no consultório com 30 anos. Então, elas estão tomando o anticoncepcional há 17, 18, 20 anos, sem parar. Sem acompanhamento. E, às vezes, elas estão até acompanhadas pelo gineco, só que a grande maioria fala assim, não, tá tudo bem, se você se adaptou com o anticoncepcional, continue. Exato. Só que eu sempre falo para as minhas pacientes, a nossa produção hormonal, ela é limitada. Quando nós nascemos, nós já nascemos com a quantidade de óvulos que nós vamos liberar durante toda a nossa vida. Então, se uma mulher nasceu pré-determinada a menstruar, ovular até os 45, ela só vai produzir estrogênio, progesterona e testosterona de forma adequada até essa idade. Quando cessam os óvulos, cessa também a produção hormonal. E aí ela entra em menopausa. Então, o que eu falo para as minhas pacientes? Se hoje a gente tem a possibilidade de produzir e de aproveitar os nossos hormônios, esse é a função essencial, deixar produzir. Porque hoje, 80% das pacientes que eu atendo, elas são mulheres menopausadas. Elas não têm mais como produzir hormônios, elas precisam de uma reposição. Então, o que eu falo para as minhas pacientes jovens? Isso inclui aí 30, 35. Deixe o teu corpo produzir hormônios, porque eles são essenciais. E eles são o quê? Os hormônios sexuais femininos. Então, muitas mulheres, elas perdem a libido ou estão com a libido baixa em função de um bloqueio hormonal induzido por um produto químico. Para que esse químico haja no corpo, ele precisa bloquear a função da mulher. E aí as mulheres falam assim, tá, mas eu tomo anticoncepcional desde os 18 e eu tenho libido. O que eu falo para elas? Ok, mas poderia estar melhor. Entendeu? Porque a gente sabe que a mulher, por mais que ela comece a ter relações sexuais aos 15, 16, 18, a questão dela, você agora como sexóloga vai poder dizer isso melhor, é a questão do autoconhecimento, dela saber o que vai dar ou não mais prazer, qual que é o momento da fase do ciclo que ela tá com mais desejo, se durante o período fértil ela consegue ter um orgasmo ou não com mais facilidade. E esse processo de descoberta da mulher, o que a gente sabe? Que é em torno de 20 a 25 anos. Então, as mulheres chegam no consultório e falam, e como todas, Adriana, eu pergunto como que é a questão sexual. Qual que é a frequência por semana, quantas vezes a mulher procura o parceiro e se ela tem orgasmo em todas as vezes. Então, isso é essencial para todas as minhas pacientes. Eu sempre pergunto isso. Claro, e aí isso vem junto, se tem dor, se tem desconforto e tal. Então, elas sempre falam assim, tá tudo bem. Eu falo, olha, mas você falou que tem libido, que tem desejo, mas você começou a ter relações sexuais aos 20 anos e toma anticoncepcional desde os 18. Então, você nunca teve na tua vida uma relação sexual sem estar hormonalmente bloqueada. E aí, depois que elas descobrem, que foi o que aconteceu comigo, o quanto é melhor ter relações sexuais com a nossa própria produção hormonal, é outra vibe, entendeu? Exatamente. Então, uma outra descoberta. E assim, e não são casos escassos, esporádicos. Agora, em dezembro, uma das últimas pacientes que eu atendi, 24 anos, ela namora 2 anos. Ela falou, Camila, eu não tenho relações sexuais há 6 meses porque eu não tenho vontade nenhuma e meu namorado respeita. Eu falei, mas você sente dor, desconforto? Ela falou, não, eu só não tenho desejo nenhum. Eu não tenho vontade alguma. Tá, pode ser um vaginismo, pode ser algum trauma, existem inúmeros fatores, mas o que é mais importante nesse primeiro momento, a gente fazer a investigação, a anamnese,
mas retirar o que a gente tem a comprovação que hormonalmente estava bloqueado. Exatamente. Entendeu? Deixa eu só fazer um adendo. É importante... Não, fecha aí. Depois eu faço um adendo de como que chega... perguntando, porque senão meu raciocínio daqui a pouco viaja. Então é melhor você... Tá. Eu vou só pegar esse adendo, porque muitas das pacientes também chegam... Eu sempre falo que sempre mulheres têm mais facilidade de procurar um psicólogo, né? O sexólogo ainda, né, tem um pouquinho, mas o psicólogo, a psicóloga, eles têm mais facilidades. Então, sempre o paciente que vem com queixa de queda ou baixa libido ou nenhuma libido, sempre chega direto no meu consultório ou vem através de encaminhamento do médico ginecologista, tá? E eu sempre peço que vá ao ginecologista para ver a parte biológica, que é isso que a doutora falou. Ah, mas não é tudo aqui que comanda lá embaixo? Nem sempre, tá? Existem inúmeros fatores. Se a gente for pegar a gama de mulheres que tem realmente uma problemática na libido, libido significa desejo sexual. É isso que significa libido, ok? Existem mulheres que estão tudo ok, psicologicamente falando, que são essas que a doutora está falando, tá? Mas biologicamente, fisiologicamente falando, elas estão em desequilíbrio. Então, todo paciente que chega para mim no meu consultório com uma queixa sexual, tanto masculina quanto feminina, ele vai retornar ao médico dele, ou o urologista ou o ginecologista, eu sempre peço para o médico uma bateria de exames. Se estiver tudo ok na bateria de exames, quer dizer que o paciente é 100% meu. Se não, a gente precisa de uma relação, de um trabalho multidisciplinar, ou como eu gosto de trabalhar, que é interdisciplinar. Justamente porque na retirada desse anticoncepcional, pode acontecer igual, eu vou só subir um pouquinho as perguntas, por isso que eu estou te dando uma pausa aqui, ó. Igual a Luana escreveu aqui, ó. Tô grávida de 20... Não é essa aqui não. Cadê, gente? Não tenho, aqui, a Dani, não tenho nenhuma libido, mesmo após 2 anos sem anticoncepcional. O que acontece com ela? Né? Ela está sem o hormônio, né, ruim no corpo dela, o hormônio químico que não é natural. Porém, ela está 2 anos sem a libido. 2 anos que não tem libido nenhum. E aí, Adriana, o que isso é importante? A gente fazer uma outra avaliação hormonal. O que a gente sabe? Que o estresse, a ansiedade, relacionamento... Bingo. A gente sabe que hipotiroidismo, até a alimentação. A gente sabe que a alimentação influencia na libido. Então, o que acontece? Não é simplesmente, eu vou parar de tomar o anticoncepcional. E vai vir a libido. É importante a gente frisar aqui, Adriana, é que assim, ó, o anticoncepcional, existem muitas mulheres que, devido a algumas alterações ou patologias, ele se faz necessário. Por exemplo, mulheres que têm endometriose severa, mulheres que têm hemorragia, mulheres que têm cólicas severas e que precisam se afastar da atividade rotina do dia a dia, ok. O que a gente está falando aqui é que são mulheres jovens, mulheres que existem sim possibilidades de contracepção sem hormônio, e aí depois a gente pode estar tocando nisso também, mas assim, não é simplesmente parar o anticoncepcional, é passar por uma avaliação, fazer toda uma investigação, fazer uma dosagem de hormônios mais específicos, investigar, por exemplo, então, a questão dos hormônios da tireoide, a alimentação. E uma coisa que a gente pode citar muito agora é a questão até mesmo de relacionamentos abusivos, de pacientes que estão por parceiros por comodidade, ou por questão de filhos, ou questão de estabilidade financeira. Então, assim, se ela é maltratada, como que ela vai ter desejo? Se ela é maltratada durante o dia, como que à noite ela vai conseguir ter relação sexual com um parceiro que maltratou durante o dia, que não agradou, que não... Entendeu? O que a gente Sem falar que nós temos a história atual e a história passada, né? Então, é sabido, né, é estudo que pessoas que sofreram algum tipo de abuso têm alguma disfunção sexual, tá? E também então, tem o que a gente precisa todo saber... um relato.
Assim, ó, a nossa questão hormonal, olha só, para vocês terem ideia, o nosso corpo, Adriana, ele só produz níveis ótimos de testosterona até os 20 anos. Quando eu tive meu primeiro livro de obstetrícia, que eu já estava na residência em 2005, lá estava escrito assim: o ideal para uma mulher engravidar é de 18 a 23 anos, porque 20 anos é o auge da produção hormonal feminina, principalmente a testosterona. E é a idade que a grande maioria das mulheres estão utilizando o anticoncepcional. Exato. Esses valores de testosterona, eles podem flutuar durante algum tempo, mas comprovadamente a queda depois dos 30 anos é muito intensa. Por exemplo, eu, aos 32 anos, quando parei de usar o anticoncepcional, a minha testosterona, ela nunca mais ficou dentro dos níveis fisiológicos para uma mulher. Então, hoje eu tenho 37 anos e eu uso a reposição de testosterona há 5 anos. Quando eu paro, a minha testosterona fica semelhante de uma mulher de 50 anos. Para você ver que não é só parar a pílula que vai voltar o desejo, sabe? Então, quando a gente fala de libido, de desejo, é muito mais além do que a gente conversar numa live ou dar um diagnóstico para uma mulher aqui. Mas o que a gente pode passar para elas é o quanto que é importante conhecer o corpo, ter um ciclo hormonal bacana, de ver se realmente não está no relacionamento abusivo, no relacionamento. Às vezes o marido é um lorde, é fantástico, mas ela não ama mais, ela não gosta mais. E às vezes é instinto ter vontade ou desejo sexual. Ok, mas a mulher, ela vai muito mais pela questão do amor, não é? Na hora do sexo. A mulher é mais coração, né? Tanto é que até na hora do prazer sexual, né? Na hora da relação sexual, a tendência da mulher, 90% das mulheres, é fechar os olhos, né? Porque trabalha com a emoção. E o homem, ele é visual, né? Ele acende a luz e abre os olhos, né? Deixa só eu retomar aqui, porque por isso que eu sempre bato na tecla aqui. Quem já é meu seguidor, quem já me conhece, sabe que eu só trago aqui no TPM ou qualquer outro lugar do meu Instagram, pessoas de referência, ok? Profissionais, que eu costumo dizer, foda com PhD, tá? Não PhD mesmo de pós-doc, mas que sejam realmente competentes. Por que eu tô falando isso? Tá? Antes de chamar a doutora Camila aqui, a gente se namorou, eu conheci o trabalho da doutora Camila, fiquei em cima dela, assim como eu faço com todo mundo que vem aqui, ok? Se tá aqui, vocês podem confiar que é profissional mesmo, não brincando de medicina. Por que eu tô falando isso? E de um jeitinho meio brava. A seguidora colocou aqui, tá bem lá em cima. Tenho 21 anos, estou tomando pela primeira vez, pois falaram que diminuiria minhas espinhas. Ajuda mesmo? Eu vou dar o meu lado como gineco e depois como mulher. Então, olha só, o que acontece? Para que o anticoncepcional haja no corpo, ele precisa bloquear toda a função hormonal feminina dos hormônios sexuais. Então, estrogênio, progesterona e testosterona. A gente sabe que muitas meninas apresentam aumento dos hormônios androgênicos, principalmente a testosterona. E é uma testosterona aumentada que ela pode gerar aumento de oleosidade e espinhas. Quando você toma o anticoncepcional, você zera esse hormônio androgênico. Então, a pele dela vai ficar boa, porque vai zerar a função desse hormônio. Então, é muito cômodo para o gineco e é muito cômodo para o dermato passar o anticoncepcional, porque vai resolver o problema. Mas o risco de trombose, derrame, AVC, infarto, celulite, falta de energia, falta de disposição e o resto eles não contam. Então, assim, eu gosto muito do DIU de cobre. Eu uso hoje o DIU de cobre, que é um método totalmente seguro. A eficácia dele é superior, comprovada da pílula. E a função hormonal, ela fica totalmente dentro do normal. Então, assim, a gente tem como ter uma contracepção
efetiva. A gente tem que frisar que não existe nenhum método contraceptivo 100% seguro, mas a gente tem alguns que comprovadamente têm uma eficácia maior que outros. E a gente sabe que o DIU de cobre, o DIU hormonal, no caso, os implantes hormonais, eles têm uma eficácia superior da pílula, da injeção, e do anel, do adesivo. O DIU de cobre. O DIU de cobre. Para você ter ideia, a eficácia dele é 0,6%. A eficácia da pílula é 0,9%. Então, o DIU é mais eficaz do que a pílula. E aí, sim, Adriana, as pessoas elas falam assim, ai, doutora, mas eu tenho medo de colocar o DIU de cobre e aumentar a minha cólica ou aumentar o meu fluxo. E eu falo, ok, mas você não tem medo de ter trombose, derrame, AVC, infarto, tá pura celulite, retenção de líquido. Ah, mas a pele tá boa. Ok, a gente tem que colocar na balança o que é que vai valer a pena. Tem como melhorar a pele sem tomar o anticoncepcional? Tem como melhorar. Tem. E aí é uma somatória de fatores também. O que a gente sabe? Que alimentação sem lactose, alimentação sem gordura, quanto mais saudável for a alimentação, atividade física, tudo que a gente sabe que podem equilibrar os nossos hormônios, a gente tem que agregar isso no nosso dia a dia. Então, a espinha, sim, ela melhora usando alguns tipos de hormônios sintéticos, mas a gente tem que ver tudo que vem por trás. E aí, elas vão lá tomar o anticoncepcional durante 15 anos por causa da pele, e esses 15 anos ela deixou de produzir hormônios. Entendeu como é grave? Aí não adianta ela voltar com 45 anos e falar, ai, agora eu quero deixar meu corpo produzir. Ok, mas aí talvez ela nem esteja mais produzindo. E o que é importante a gente falar também, Adriana, é que assim, ó, hoje a gente tem uma outra perspectiva de envelhecimento, de mercado de trabalho, tudo mais. Então, a gente precisa ficar atenta que o quê? Aos 42 anos. Então, 42 anos são mulheres jovens que estão efetivas no mercado de trabalho, buscando, estudando. Se uma mulher aos 42 anos entrar totalmente em menopausa, é fisiológico, já não é menopausa precoce mais. E é isso que eu falo, se a mulher tem a possibilidade de produzir hormônios dos 13 aos 42, que seja, deixar o corpo produzir, porque depois ela vai ter que repor. Exatamente. E outra coisa que eu vejo muito, Adriana, é assim, ó, as pacientes chegam para mim em menopausa, elas falam, ai, doutora, mas eu tenho tanto medo de repor hormônios. Eu falo, ok, mas você acabou de me falar que você tomou 20 anos de anticoncepcional e não tinha medo. E não, exato. O medo é o único exclusivo de gravidez. E aí, agora que você precisa usar os hormônios... Tô com medo. Saber, e aí, ela tá com medo. Então... A gente vem de uma cultura de que anticoncepcional é saudável, reposição hormonal causa câncer. Mas ainda bem que, assim, ó, Adriana, são muitos médicos que hoje estão estudando muito. Então, a gente tem muitos trabalhos que comprovam a eficácia, a segurança da reposição hormonal quando é indicado de forma saudável e com acompanhamento adequado. Doutora, deixa só eu ver aqui algumas colocações que eu acho bem interessante. Quando falou do DIU, choveu aqui. Há relatos aqui, né? Acho que está todo mundo lendo aqui os relatos de pessoas que tiveram a melhora com o término do anticoncepcional, melhora mesmo. Relatos de quase trombose por uso contínuo de anticoncepcional. A Tatiane, doutora, eu tinha colocado o DIU de cobre, mas o meu foi expulso. Por que isso acontece? Eu já ouvi isso também. Pode acontecer. Na realidade, existe uma chance de 2%. Então, de cada 100 mulheres que colocam, 2 podem eliminar ou vão eliminar o DIU. Na realidade, assim, Adriana, depende muito quanto tempo ela estava usando, se foi imediatamente pós a gestação, se foi antes de alguma cirurgia. O que a gente tem que lembrar? Que o útero, ele é um músculo. E talvez ele não se adapte com esse corpo estranho que esteja lá dentro. O que é importante a gente dizer aqui, ó, que muitas mulheres relatam o aumento do fluxo e o aumento da cólica a partir do momento que colocaram o DIU de cobre. Só que o que eu vejo no consultório é assim, ó, por exemplo, uma mulher que está tomando o anticoncepcional há 10 anos
e ela para de... E durante esses 10 anos, ela não tem menstruação. Ela tem um sangramento vaginal ocasionado pela privação hormonal. Exemplo, ela toma um anticoncepcional de 21 dias. Então, ela toma 21 dias, dá um intervalo de 7. Nesses 7 dias, o corpo identificou que faltou hormônio químico e aí ela sangra via vaginal. Não é uma menstruação tradicional. O que é uma menstruação? É a mulher ter o sangramento, ela entra na fase folicular, na fase ovulatória, na fase lútea. Então, o que é? É uma preparação mensal para uma gravidez. Se não engravida, tem o desprendimento do endométrio e ela menstrua. Então, uma coisa que é importante a gente frisar, que existem mulheres que menstruam e outras mulheres que têm sangramento vaginal. Quem toma anticoncepcional tem sangramento vaginal por privação hormonal. Então, é um sangramento escasso, de 2, 3 dias. Então, ela fala, ai, doutora, eu tomei 10 anos anticoncepcional e meu fluxo era escasso. Eu coloquei o DIU, agora eu sangro 5 dias. Ok, agora ela menstrua 5 dias. Entendeu? E no caso aqui da Fabiana, entendemos. E no caso aqui da Fabiana, que ela, olha aqui, ó, achei bem interessante. Coloquei Mirena no pós-parto. Sangrei 9 meses sem parar. Pior experiência da minha vida. E o que acontece? O Mirena, no caso, que a gente pode falar o nome porque é o único no Brasil, o DIU hormonal. Então, o que acontece? Ele é um dispositivo intraútero liberador de um hormônio sintético chamado levonorgestrel. Então, acontece das mulheres não se adaptarem. E aí, o que acontece? O que é importante a gente conversar é assim, ó. O DIU hormonal, para algumas mulheres, ele é eficaz no sentido de bloqueio de menstruação e para as outras, e para algumas outras pode ter efeitos colaterais. Da mesma forma do que o DIU de cobre. Todas se adaptam? Não, mas a grande maioria, sim. Vamos ver se tem... Certo. Ali em cima... Veja aí embaixo, que eu tô lá em cima ainda. Eu sei que tem um monte aí embaixo. Aqui, ó, tive AVC por causa do anticoncepcional. Gente, é muito comum ter trombose. Ah, ok. Trombose. Ok, mas fulana teve. Ok, gente, mas e se for você, se for uma amiga, se for uma irmã, não é? Eu acho assim, exatamente, que existem coisas que são evitáveis, outras não. Se tem a possibilidade de você evitar, por que não evitar? Exato. Tinha uma aqui, agora saída... A Fabiana falou que ela não tá sem tomar nada e mesmo assim não voltou a libido. Ok, então entra todos esses fatores, né, Adriana? De passar por uma investigação, fazer exames hormonais, fazer uma investigação da tua alimentação, do estilo de vida, de como é o teu relacionamento. Fabiana, você tem que passar por 2 avaliações, tá? A biológica, a fisiológica, que aí quem vai te pedir esses exames são a tua médica ginecologista, e psicológica, ok? Se passou pelo médico, os exames biológicos estão ok, então você já sabe, é o fator psicológico. Agora aqui, ó, a gente conversando, Fabiana, você vai saber se alguma coisa, psicologicamente falando, está te deixando tensa, tá? Se você está aqui ouvindo a gente e, por acaso, passou alguma coisa na sua cabeça, você já sabe que não é biológico, você já sabe que é psicológico, ok? Então, lá no fundo, a gente sabe das respostas, tá? A não ser que seja fisiológico, biológico, na verdade, que você precisa de um exame mesmo, né? Até o profissional de medicina, ele precisa pedir os exames laboratoriais. E Adriana, essa questão, vamos tocar um pouco na questão do vaginismo, da vulvodinha. Vamos, deixa só... Você atende bastante? Atendo. Deixa só fazer a última pergunta que eu vi ali em cima sobre exames para pedir para ver a questão hormonal. Né? Uma seguidora falou, quais são os exames que eu preciso pedir para ver essa questão hormonal? Então, na realidade, assim, ó,
Quando a mulher toma o anticoncepcional, se ela toma o anticoncepcional, a função dela já vai estar bloqueada, porque é essa a função do anticoncepcional, bloquear a função hormonal feminina. Mesmo as mulheres tomando o anticoncepcional, quando elas vão ao meu consultório, eu sempre peço uma dosagem hormonal, porque quando eu falo assim, Adriana, você está tomando o anticoncepcional e esse anticoncepcional está bloqueando a tua função hormonal. Você escuta aquilo ali, mas você interpreta de uma forma. Agora, quando a paciente vai lá para mim com uma testosterona indetectável, com estrogênio zerado e com uma progesterona zerada, ela começa a ver o anticoncepcional de outra forma. Exato. Então, o que acontece? Existem exames hormonais que todo ginecologista pede. FSH, LH, estradiol, progesterona, testosterona, SHBG, DHEA, tal. Só que dá para ela fazer um acompanhamento muito mais detalhado, investigando os hormônios produzidos pela tireoide, pela adrenal. Então, assim, são hormônios que a maioria dos endocrinologistas, ginecologistas vão pedir. E Adriano, o que é importante a gente falar que cada corpo pode ter um período de voltar a produzir hormônios. Tem mulheres que voltam a produzir hormônios, por exemplo, parou a pílula, no outro mês ela já engravida. Tem mulher que precisa de 3 meses, 6 meses, 1 ano. E tem mulher igual eu. Gente, eu não sou velha. 37 anos. Obrigada, 38. Botox, Tamo bem. 37 anos, a minha testosterona é de 50. Eu reponho testosterona, adoro. E o que eu faço? Eu reponho testosterona dentro do que é o nível considerado fisiológico para uma mulher. Então, a gente não está falando de testosterona anabolizante, testosterona para crescimento muscular. A gente está falando testosterona para melhorar a energia, libido, disposição, melhorar a qualidade do sono, melhorar a qualidade do raciocínio, a força, melhorar a musculatura. Então, os hormônios, eles são extremamente essenciais para uma mulher. E quando a mulher, ela consegue identificar isso, Adriana, no corpo dela, as variações e flutuações desses hormônios, é fantástico. Exato. Que nem assim, eu fico, olha, 1 dia, 2 antes de descer minha menstruação, eu fico super tipo, ninguém me ama, ninguém me quer, a última bolacha do pacote. Desceu a menstruação, pronto, acabou, eu volto a ser eu mesma, entendeu? Então, assim, acontece com todo mundo? Acontece com todo mundo ter esses desequilíbrios, mas isso é uma questão da nossa natureza, da gente saber identificar que fase é. Estou na ovulação, minha libido aumenta muito, ok? Estou de TPM, retenho líquido? Retenho um pouco de líquido, mas é natural, entendeu? Exato. Quando você começa a identificar o que acontece com o teu corpo e você começa a vivenciar e respeitar, isso é fantástico. Então, isso que eu falo para as minhas pacientes, se conheçam, saiba o que está acontecendo, que fase do corpo, do ciclo você está, o que esses hormônios agem. Não simplesmente, eu tenho TPM, que é a tensão pré-menstrual, que são sinais e sintomas que podem acontecer fisicamente, emocionalmente, a partir do quê? Da queda da progesterona. Até teve um ano passado, num simpósio de psicologia aqui, que eu falei sobre a TPM. O que a gente sabe? Comprovadamente, Adriana, que quando a mulher está na fase lútea, que é quando abaixa a progesterona, abaixa junto cortisol, 5-HTP, serotonina, adrenalina, endorfina, que são os hormônios do quê? Do prazer, do bem-estar. Então, abaixando a progesterona, vai abaixar esses hormônios. É uma questão natural? É natural. Ok, essa TPM me mata, eu atrapalho o meu convívio. Ok, ela não precisa tomar o anticoncepcional. Ela pode fazer uma adequação da progesterona ali nessa fase pré-menstrual. O que a gente precisa frisar é que, assim, progesterona é o que o corpo produz. Progestágeno é um hormônio sintético que bloqueia o hormônio natural. São nomes parecidos. Então, as pessoas falam, mas eu uso uma progesterona no anticoncepcional. Não, é um progestágeno. Então, quando você começa a entender a fundo os hormônios e ver que um hormônio, o que é? Mas é anticoncepcional. Não é. Tá certo. Mas é um medicamento. A grande maioria dos anticoncepcionais que são vendidos aqui no Brasil, sem receita médica, adolescente chega na farmácia e pede, nos Estados Unidos e na Europa, eles são
totalmente banidos. Eles não são vendidos pela quantidade enorme de mulheres que tiveram trombose. Então, assim, aqui chega na farmácia, eu quero o anticoncepcional X, porque minha amiga tá tomando. Exato. Eles vendem. Nos Estados Unidos, qualquer anticoncepcional precisa ser vendido com receita. Olha, deixa eu só esclarecer algumas coisinhas aqui. Tá chovendo de perguntas, principalmente sobre Tá DIU. mesmo, agora que eu vi. Vou deixar bem claro aqui que tem algumas perguntas bem específicas que elas só são matadas no consultório, presencialmente em consulta, gente. Tá? Não dá para a doutora vir aqui e fazer uma consulta aqui com todo mundo aberto, tá bom? Então, assim, tem algumas perguntas que não adianta nem vocês irem lá no direct da doutora Camila para perguntar, porque necessita de uma consulta física, presencial, tá bom? Então, assim, tem um pouquinho de paciência e um pouquinho de consciência também, né? Para saber Adriana, distinguir o que pode. As minhas seguidoras, elas sabem, agora não, porque eu tava de férias, eu voltei hoje com tudo. Mas, assim, eu sempre faço lives, stories, eu sempre dou dicas durante o dia e tal. Então, assim, quem quiser das tuas seguidoras me acompanhar também, eu sempre vou estar falando, claro, jamais medicamento, o que fazer específico para cada uma. Mas, principalmente, que eu vejo aqui que a grande maioria das dúvidas são em relação aos DIUs, ou os dispositivos sem sem o método hormonal, eu falo muito no meu Instagram. E outra coisa, ela mostra... Bastante. Ela também demonstra, tá? No Instagram. Ela pega o DIU, ela vai demonstrar tudo mais. Eu já assisti as lives dela. Então, ela demonstra tudo certinho, tá bom? É que só que tem coisas muito específicas que necessitam uma consulta, ok? Porque cada corpo é um corpo também, tá? Adriana, eu queria deixar um relato aqui de um caso de uma paciente minha que ela casou aos 19. Aos 27 anos, então ela casou aos 19 e aos 27 anos não tinham consumado o ato sexual, de dor. E aí, conversando, avaliando tal, eu vi que não tinha história de abuso. As minhas consultas são consultas longas, nenhuma consulta tem menos do que 1 hora e meia de duração. Então, o que acontece? Aí, a única possibilidade que eu visualizei naquele momento foi o anticoncepcional, que ela tomava desde os 18. Sim. Menina, e você acredita que ela parou de tomar o anticoncepcional? Ela iniciou a vida sexual e ela me mandou mensagem no Natal. Fazem 2 anos isso. Ela falou, doutora... E ela, arrepiada, é incrível. Ela falou, olha, não é psicológico, mas eu parei de tomar o anticoncepcional, eu voltei, eu comecei a ter relações, eu tenho libido, eu tenho desejo, orgasmo, e ela engravidou. Então, assim, isso é fantástico, porque, pode ter sido psicológico? Pode ter sido, mas o que acontece é que ela parou de tomar e ela começou a ter... Mas teve alteração hormonal. Ela era zerada, ela não tinha hormônios no corpo. Ô, gente, vou de novo pausar aqui para falar uma coisinha para vocês. Essa queixa dessa paciente que procurou a doutora é uma queixa típica de vaginismo. A gente vai explicar o que é vaginismo, ok? É importante, e agora eu falo que tem muito psicólogo, tem muito sexólogo e tem muito coach que me assiste, ok? Tem assuntos que é coach, tem assuntos que, por favor, gente, é do setor da psicologia, ok? Só que assim, profissional, tá? Meus colegas, não tenham medo de fazer encaminhamento, ok? Não tenham medo. Nem tudo é psicológico. A grande maioria é. Mas isso não quer dizer que não vai chegar um paciente no seu consultório que relatando um problema desse, por exemplo, e que não é psicológico, e sim fisiológico. E o que a gente sabe, Adriana, é assim, ó, o que acontece? A nossa vagina tem receptores hormonais. Exato. Quando a mulher entra em menopausa, ela para de produzir hormônios. A vagina fica seca, atrofiada, com dor na penetração. Então, não é biológico, não é psicológico, é biológico. Não é psicológico. E agora, quando ela está tomando anticoncepcional, que ela não está produzindo naturalmente hormônios, a vagina pode ser que fique mais ressecada, sem hidratação, sem lubrificação, porque o que nutre a nossa vagina é
a função hormonal, porque nós temos receptores hormonais para os nossos hormônios e não para hormônios sintéticos. Então, você começa a ver lá, a paciente fala, eu tenho desejo, mas a minha vagina está sempre seca. Ok, pode ser por falta de hormônio. A gente sabe também da vulvodínia, né? Que é um diagnóstico hoje de exclusão, quando você exclui todos os outros, e mesmo assim ela tem a dor, a sensibilidade na região inicial ali da vagina, pode ser, sim, relacionado com a falta de hormônios. Então, é muito complexo. Quando a gente fala em falta de libido, em vaginismo, em vulvodínia, é uma mistura de tudo, né? Por favor, leia o relato da seguidora. Gente, então, por isso aí, que eu bato a tecla. O que é? Isso que eu acho, assim, sabe, Adriana? E é essa camisa que eu visto hoje do conhecer o corpo. Por que que nós... Talvez alguém fale, nossa, essa gineco tá viajando, menstruação não serve para nada, eu odeio menstruar. Só que se a gente parar para pensar, as mulheres menstruaram a vida toda, por que que... Tem o porquê. E aí a gente sabe que hoje a gente tem ali a questão do estradiol e da testosterona, mais de 200 funções cada. E a progesterona, gente, a progesterona, ela tem mais de 400 funções descritas em trabalhos científicos. DRK, deve ser Drica, né? Faz favor, leva tudo isso, escreve, redige. Essa live vai ficar salva 24 horas. Redige tudo isso que a doutora está falando, tá? Pega artigos científicos e leva para sua gineco. Ou então nem pega teu tempo. Marque outra. Desculpa, eu posso falar que não estou sendo antiética, porque não, não são minhas colegas. Porque tá? assim, Adriana, o que acontece é assim, se a paciente fala assim, olha, a menstruação, eu tenho uma endometriose severa, existem algumas alterações na ginecologia que se fazem necessário um tratamento através de alguns hormônios sintéticos. A gente não está falando assim, de uma patologia que realmente é necessária. Então, existem alguns casos que eu coloco implante hormonal, que eu prescrevo anticoncepcional, que eu coloco DIU hormonal. O que a gente está falando aqui são de mulheres saudáveis, que existe sim uma possibilidade de evitar uma gravidez através de métodos contraceptivos não hormonais, que são métodos eficazes e que não vão alterar a fisiologia, a essência de uma mulher. E olha, talvez nem tanto, mas assim, existem, e eu tenho inúmeras, Adriana, graças a Deus a minha agenda é lotada de mulheres que querem parar de tomar o anticoncepcional, que querem mudar a forma de conhecer o corpo. E tem pacientes que eu falo, olha, fique de olho, preste atenção no período da ovulação. Existem mulheres que sentem o dia que elas ovulam e até de que lado que acontece a ovulação. Então, existe sim uma defesa, mulher não precisa menstruar. E tem o outro lado, que é esse lado que eu estou defendendo, da essência da mulher, dela saber o que está acontecendo, dela conhecer o corpo, dela se amar, dela saber que o desejo vai ficar mais alto no período da ovulação. E assim, o que é importante? A mulher, ela é cíclica, ela não é contínua ali na questão igual o homem. O homem produz um nível X de testosterona e aquilo ali vai mantendo. A mulher, em 4 semanas, ela passa por 4 fases totalmente distintas hormonalmente. Então, vai ter uma semana que ela vai estar louca para ter relação, na outra semana ela não quer nem ver, na outra semana ela vai reter líquido, na outra semana... Então, o que é o bacana? Se conhecer, saber o que está acontecendo. E aí, assim, o que eu vejo, assim, as mulheres hoje, elas estão tudo no mesmo limiar, elas não têm noção, hormonalmente está tudo bloqueado, não é? Você não vê isso aí também? Olha, tem mais perguntas aqui, né? Fiquei muito contente porque a Drica que colocou aquela pergunta, né, de uma profissional que para mim precisa de uma boa reciclagem, já marcou consulta com a doutora Camila. Fiquei feliz. Oba! Quando você for lá, me fala que você estava aqui nessa live. Pois é, me manda um beijo de lá também. Aqui, teve a pergunta que já está tomando anticoncepcional há 14 anos. O que eu sempre falo para as pacientes, Adriana, é assim,
14 anos. Não são 14 dias, nem 14 meses. São 14 anos que o corpo dela não produz hormônios. Exato. Pode ser que no primeiro mês fique tudo desregulado, pode ser que ela fique com alterações emocionais, com alteração no peso, pode ser que o cabelo melhore, que o cabelo piore, que a pele piore. Só que assim, são 14 anos que ela deixou bloqueado hipotálamo, hipófise, ovários. Talvez essa adequação não vai acontecer de forma tão rápida. Às vezes as pacientes falam, doutora, já tem 2 meses que eu parei, tá tudo desregular. Sim, foram 14, 15, 20 anos. Tem mulheres que começam aos 15, param para engravidar, tomam até os 50. Né? Olha, a G tá falando aqui que colocou o DIU de cobre há 4 meses, mas ainda não houve regulação na libido, tá? Então, e é isso que a gente conversou agora, que depende do organismo, depende de outros fatores, depende da alimentação, do sono. Por exemplo, olha, a obstetrícia, a Adriele, no momento inicial que você falou, que eu sou, sim, especialista em ginecologia e obstetrícia, a obstetrícia, ela se fez presente na minha vida durante 11 anos e eu tive uma alteração, burnout, quando a gente fica sobrecarregada de trabalho. E foi nessa época que eu resolvi me afastar da obstetrícia, que eu resolvi parar de tomar o anticoncepcional e eu comecei a fazer várias adequações hormonais no meu corpo. E a minha vida mudou tanto que aí eu conseguia dormir todas as noites em casa, e aí eu consegui mudar inúmeras coisas na minha alimentação, no meu estilo de vida, no que eu tomava de hormônios, e a minha vida melhorou tanto que eu pensei, gente, se a minha vida melhorou tanto e 90% das mulheres que eu atendo têm os mesmos sintomas que eu, vou me aprofundar. Então, nesses últimos anos, eu tenho me dedicado exclusivamente para reposição hormonal, adequação, exclusivamente não, porque agora, ó, depois que a gente vai falar sobre... Tem um curso fantástico que eu vou fazer agora de remodelamento, com preenchimento vaginal, botox vaginal, fora todas as... Não conta spoiler agora, não. Deixa pro próximo. Não conta spoiler agora, não. É um mundo fantástico da questão... Claro, e a gente pode conversar da questão da autoestima, porque o que eu vou deixar aqui claro, para elas já ficarem com vontade de assistir, não existe padrão estético vaginal. Mas se você não está satisfeita, tem como melhorar a autoestima. Estamos falando de estética vaginal. Vocês entenderam agora o que é estética genitália? E eu vou ter que... Eu tomei anticoncepcional dos 17 aos 40, olha só. Gente, o papo não tá bom. O papo tá ótimo. Só que vou fazer 1 hora de live e o Instagram vai derrubar a gente. E nós... Que horas são? Já tá acabando? Pois é, já. Daqui então, mas aí, vamos fazer assim, ó. Doutor André chegou agora. Hã? Doutor André chegou agora e o pessoal, na verdade, está chegando agora também. Mas a gente vai fazer 1 hora e o Instagram vai derrubar a nossa live. Deixa eu só falar para vocês. Hoje foi muito importante, né? Nós tínhamos programado outras coisas também, mas o setor anticoncepcional foi o boom da live. Não adiantou, né? E mesmo assim ficou muitas perguntas aí. Eu tô lendo aqui, ficou muitas coisas mesmo, tá bom? Gente, deixa eu dar um spoiler. Eu vou falar isso aqui, ó. Fale. Sobre anticoncepcionais de baixa dosagem. O que a gente tem que pensar? Isso. Por mais baixa que seja a dosagem, é uma dosagem suficiente para bloquear hipotálamo, hipófise, ovários, bloqueia a ovulação. Então, uma coisa é baixa, o baixo não significa que não bloqueie da mesma forma, entendeu? Adri, então, ó, foi um prazer. Muitíssimo obrigada pelo convite. Foi uma honra. Eu que agradeço. Com você. E essa ideia aí do TPM, eu ainda falei pro meu marido, eu falei, olha, o programa se chama TPM, Terça para as Mulheres. Eu achei sensacional. Deixa eu aproveitar, porque a ideia tomou forma física, né? E aí fica também os seguidores, para os homens, né? O doutor André entrou aí, eu vi um homem aí ativo. Os homens têm a quarta do futebol, é a quarta dos homens, né? E aí nós estamos estipulando em toda a cidade do Brasil e fora dela também, porque a gente tem representantes fora do Brasil.
estipulando a terça para mulheres presencial. E aí elas vão se reunir nas cidades, vão me mandar. Então quem está coordenando, gente, fica aí, ó, esperto aí, coordena aí suas amigas, elegem uma que vai entrar em contato comigo via direct e em cada live de terça-feira, aqui embaixo eu vou chamando esse pessoal ao redor do mundo, né? E que tá um grupinho de mulheres e que vão assistir a live juntas e vamos discutir muito o assunto feminino. Os homens sempre são bem-vindos, mas os assuntos aqui são pautados nas mulheres. Então, a terça para mulheres, ela está saindo daqui para pegando corpo, pegando forma na cidade. Tá? Adriana, sabe o que eu acho importante? A questão masculina, muitas vezes os homens, eles não entendem o que acontece com as mulheres na questão da baixa de libido, na dificuldade de orgasmo, falta de lubrificação. Exato. Então, é importante para eles também terem essa ideia de que a libido, ela está muito mais além do que talvez ele possa fazer para estimular a mulher. Então, se tiver algum homem aqui assistindo, ele pode começar a vai acabar com a parceira sobre isso. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Eu vou só dar um spoiler para vocês. Na terça-feira, daqui a 2 terça-feiras, doutora Camila, essa live vai ser na clínica dela. Vocês fiquem espertas, porque essa live vai ser na clínica da doutora Camila, em Curitiba. Doutora, muito obrigada. Obrigada pelo aceite. Honra é toda minha. Minhas queridas e meus queridos seguidores, sejam todos bem-vindos, seguidores também da doutora e de todo lugar. Tocantins, um beijo, vocês estão arrasando no meu direct. Curitiba, um beijo. Meus queridos seguidores, muito obrigada pela audiência e obrigada por vocês receberem sempre com muita excelência os profissionais fodásticos que aparecem aqui. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Beijo. Até.